Olá, meus amigos, bem-vindo à Jogada Ensaiada, podcast onde eu, Daniel Donadir de Mello, converso com João Ricardo Kozak sobre temas em psicologia do esporte. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da psicologia do esporte. Vamos abrir o jogo. João, afinal de contas, de onde vem a psicologia do esporte? Olá, meu caro Daniel Mello, amigos ouvintes do Jogada Ensaiada. Sensacional a gente poder falar um pouco da história, né, da ciência, a história da psicologia do esporte. Pouca gente conhece. Afinal, quando começou, de onde começou, é fundamental a gente entender, em primeiro lugar, que o nome da ciência é psicologia do esporte, da atividade física, da recreação e do alto rendimento. A psicologia do esporte, ela abraça outras áreas que não apenas o alto rendimento. Então, se a gente for pensar no exercício físico em si, claro que o significado de corpo, a gente vai buscar referências, né, na filosofia, na história antiga, na Grécia Antiga, nas Olimpíadas, né, a questão do corpo, que era realmente o grande cartão de visitas, né, da sociedade da época, ainda é de uma forma velada, né, até hoje, mas desde aquela época que já se instituiu, né, que o corpo tem esse significado. Se a gente for pegar na era moderna, as primeiras pesquisas, né, pensando aí em rendimento, pensando em esporte em si, e não em jogo ou brincadeira, mas em algo que tenha uma legislação, em algo que tenha um composto social, né, a gente vai ter nos Estados Unidos, no início do século XX, algumas pesquisas muito interessantes que foram realizadas por pesquisadores, né, da época, como Coleman Griffith, como Norman Triplett, que eram pesquisadores de comportamento de atletas, né? Eles fizeram algumas pesquisas, como, por exemplo, pegava-se um ciclista, colocava ele para pedalar num velódromo sozinho, e tirava o tempo. Em seguida, colocava um outro ciclista para pedalar junto com ele e via que o tempo do primeiro diminuía. E aí outras pesquisas foram sendo realizadas, né? E se detectou que existe um caráter de competitividade que é inerente ao ser humano, né? Faz parte da natureza do ser humano. E a partir dali, Daniel, várias universidades, junto com o avanço da psicologia, se a gente for contar aí com os estudos do Freud, né, do início do século XIX, de alguma forma é mais ou menos a mesma época, talvez aí uns 15, 20 anos para frente, que esses pesquisadores norte-americanos começaram a observar o formato, né, do comportamento de atletas, mas a gente tem aí talvez uma medida aí de aproximadamente 100 anos para que uma ciência, se a gente for pensar que a medicina tem milhares de anos e aí não se descobre a cura da AIDS, a cura do câncer, imagina só o que seria uma ciência, o que é uma ciência de apenas 100 anos, meu caro Daniel. Pois é, mas isso também mostra que historicamente é uma ciência nova. Mas ela não é uma ciência tão nova assim, a ponto de que, no Brasil pelo menos, boa parte das pessoas não conhece, né? E a gente está falando de pessoas que trabalham com esporte, né? Não tem conhecimentos básicos sobre isso. Porque, apesar de, por exemplo, a preparação física também é dessa maneira estruturada, científica, a fisiologia, ela também é razoavelmente nova, né? E as pessoas estão muito mais atentas a isso. E assim como a nutrição, entre outras, né? Eu acho que por conta da própria psicologia ser algo, e principalmente anteriormente, né, algo mais subjetivo, ou seja, a gente não consegue aplicar exames físicos ou exames, a gente não consegue tirar o sangue e verificar aspectos psicológicos, eu acho que é algo que entra com uma maior lentidão na mente da população, né? Talvez o caráter científico e as próprias ciências que são
acho que mais subjetivas, né, apresentam uma dificuldade maior de aceitação, né? E sobretudo quando a questão é relacionada aos aspectos mentais, a gente percebe, não só no esporte, mas no universo social como um todo, que existe uma resistência, uma dificuldade a mais, né, das pessoas conseguirem compreender e valorizar a importância, né, do trabalho mental. E é interessante a gente também pensar nesse formato da história e entender um pouco, principalmente no futebol desse país, né, e muitos dirigentes acompanharam, aí, dirigentes que hoje têm 80, 70, 80, até 90 anos, e que criticam muito o trabalho do professor Carvalhais na Copa de 58, que ele reprovou o Garrincha no exame psicotécnico. Já faz um tempinho isso, hein? Faz tempo, né? Diz que o Pelé era visivelmente infantil, e aí ele foi o campeão mais jovem das Copas do Mundo, né? Na época com 18 anos, 17 anos, né? E o fato dele ter reprovado o Garrincha, ter dado essa descrição do Pelé, de alguma forma, com o primeiro título da Copa do Mundo em 58, esse fato acabou calando muito, infelizmente, né, calando muito o avanço e o desenvolvimento da psicologia do esporte no país, né? Agora, justiça seja feita. O professor Carvalhais, que foi um estudioso, né, ele trabalhou no São Paulo, trabalhou na comissão de arbitragem, ele é um homem de vanguarda, né? O pessoal não fala, o pessoal só fala que ele reprovou o Garrincha no psicotécnico, mas ninguém fala como é que o Garrincha morreu, né? Então, será que naquela época o que o professor Carvalhais estudava, publicava, já não queria dizer um pouco sobre os traços pessoais do Mané Garrincha? Sim, né? A gente precisa ver que ele não tinha ainda instrumentos específicos para o esporte, né? Pois é, hoje então a gente acabou já tem mensurando poucos. outras coisas, né? Hoje a gente já tem poucos, né? Sim, imagina naquela época, né? Conselho Federal não tem hoje não tem nenhum teste que seja validado pelo Conselho Federal de Psicologia para ser utilizado no esporte. Pois é. A gente tem alguns instrumentos clínicos, alguns inventários que a gente formula para utilizar e adaptar ao esporte. O próprio POMS, né, o Profile of the Mood States, o perfil dos estados de humor, é hoje um inventário que tem aí o seu início de validação com alguns mestrados e doutorados em faculdades de educação física, psicologia, mas a origem desse instrumento vem da psiquiatria norte-americana de 1971. Então, quer dizer, ainda é uma área muito carente em termos de recursos técnicos e instrumentais que possam ajudar, dentro dessa nossa reflexão, a psicologia do esporte ser validada enquanto um instrumento científico. E eu acho que é por isso também que os recursos tecnológicos são muito bem aceitos nessa área, né? Em que a gente ganha métodos de treinamento e avaliação um pouco mais objetivos, né? Assim, e validados, porque a gente já trabalha com muitas questões subjetivas, muitíssimas questões subjetivas, e isso é inerente da psicologia. Mas eu acho que quanto mais a gente conseguir colocar recursos tecnológicos validados, como o biofeedback para trabalhar a ansiedade, o estresse, ou o neurofeedback para trabalhar a atenção, ou diversos outros recursos para trabalhar a velocidade de raciocínio, tempo de reação, entre outras coisas que a gente consegue trabalhar hoje, quanto mais a gente consegue colocar esses recursos, eu acho que mais visível a área fica, né? Sem dúvida. Eu acho que a parte da tecnologia, ela apoia, ajuda muito na terra que a gente vive, que é o famoso ver para crer, né? A gente vive no país do São Tomé, né? Então, o pessoal gosta de ver número, gosta de ver gráfico, gosta de algo mais quantitativo e menos qualitativo. Eu acho que as tecnologias de realidade virtual, de biofeedback, neurofeedback, tudo que vem sendo desenvolvido, são tecnologias muito bem-vindas, não só no plano
prático para que a gente consiga trabalhar melhor, ter mais recursos, como também no plano psicossocial e no plano midiático, para que as pessoas entendam que a psicologia do esporte ela não tem apenas o seu lado subjetivo, mas ela tem também instrumentos, né, de validação e de análise comportamental que são amplamente utilizadas em boa parte do mundo, já em países desenvolvidos nos caminhos dessa ciência, né? Como é gostoso falar da história da nossa ciência, né? Como é gostoso. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui então. Deixe sua mensagem no site jogadaensaiada.blog.br. Comente aí o nosso episódio. E um grande abraço para vocês e um abraço para você também, João. Valeu, Daniel. Um forte abraço. Grande abraço, amigos ouvintes do blog Jogada Ensaiada. E logo estaremos de novo aí com o próximo tema a ser debatido. Forte abraço, até breve.